Boa noite pessoal, meu nome é Lucas Almeida, eu sou MVP SQL Server aqui nos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o Integration Service 2008, sobre melhoramentos aí na integração dos dados. E agora, neste momento, eu vou falar sobre o Data Profiling. Essa é uma sequência de cursos, de pequenas aulas que nós estamos gravando. Especificamente nessa aula eu vou falar sobre o Data Profiling. Ok? O Data Profiling, você já deve ter se deparado aí com situações onde vocês tiveram que tratar dados, né? Isso é uma função mais dos administradores de dados, onde você recebe dados de terceiros e você tem que tratar às vezes gigas de dados e muitas informações, CPF, nome de cliente, esse tipo de coisa. E isso você sempre às vezes se depara com você não tem uma ferramenta específica para você fazer, você tem que fazer isso na mão, criando suas próprias queries e fazendo replace nos dados e verificando os dados. O SQL Server 2008, no Integration Service, você vem com uma nova task chamada Data Profiling Task. Tá? Essa task ela é utilizada para você fazer, traçar perfil, né, nos seus dados. Eu vou explicar agora para vocês como que funciona, uma ferramenta bem simplesinha de ser usado. Tá? Essa é a carinha da configuração dela. Nós temos aqui o Destination Type, que ele vai dizer para nós se o resultado da análise será gravado numa variável ou num arquivo. Então aqui eu vou escolher para que ele grave um arquivo. Ok, eu vou criar uma nova conexão, um novo arquivo aqui para ele poder gravar. Esse meu arquivo vai ser no c:/profile.xml, o arquivo ele é um XML, ok? E sempre vai sobrescrever esse arquivo nas próximas vezes que eu gravar. Aqui embaixo tem um botãozinho, Quick Profile, tá? Esse botãozinho é onde você vai selecionar a tabela que você quer analisar, ok? Vou criar aqui uma nova conexão. Eu criei uma base com alguns dados já desnormalizados do Adventure Works 2008. Então tem uma tabelinha aqui que já tem alguns dados de cliente, só para a gente poder fazer um teste vendo a região que o cliente mora, cidade, estado, ok, sobrenome e o país que onde o cliente mora. Então eu vou dar um OK. Só voltando aqui para explicar melhor o que eu fiz. No Quick Profile você tem aqui a opção de escolher o tipo da análise que você quer fazer, que tipo de perfil que você quer analisar. Aqui, por exemplo, são colunas que têm dados nulos, tá? Aqui colunas com dados estatísticos, com os valores, a distribuição dos valores, tá? Aqui tem uma distribuição pelo tamanho do dado, tipo, se você está analisando um CPF. O CPF ele tem 11 caracteres, você vai analisar uma variação de dados de uma coluna de CPFs para ver se não tem nada maior ou menor que isso para você poder fazer uma análise. Tá? Você tem aqui também aqui de padrões dos dados e aqui você tem também um Candidate Key Profile. Isso aqui é para você fazer análise, por exemplo, de uma coluna que seria o melhor candidato para ser um, uma chave primária de uma tabela, quando você vai fazer um tuning de dados. Então você pode usar o profile para fazer tuning, tá? Você pode analisar, por exemplo, aqui os valores que você tem em uma coluna de uma determinada tabela para você saber se aquela coluna seria uma boa candidata para você criar uma hierarquia para o seu cubo. Tá? Você pode usar também para poder analisar a variância, né, dos dados, é, é, a diferença, a variação, como os dados estão variando, dados que você pode medir de forma estatística, tá certo? Ok, vamos lá então. Então aqui eu já configurei.
Aqui tem os requests que eu montei, eu dei um ok. Meu pacote está criado, né? Foi bem simples. Agora eu vou executar, execute task. Está executando meu pacote. Amarelinho ficou verde, está ok. E agora, onde que eu vou analisar esses dados? Tá? Você não vai analisar direto aqui no Integration Service. Você vai ter que abrir lá na pasta onde você instalou o Windows, C2 pontos, Program Files, Microsoft SQL Server, a versão, no caso, o SQL 2008, ele é a versão 10, DTS, e aqui você vai pegar a pasta bin, Data Profile Viewer. Esse é o carinha que você vai usar para analisar os dados, tá? Então você já tem um arquivo XML, eu vou abrir esse meu arquivo XML aqui, cliquei em Open, ele vou escolher o caminho onde ele está, c2.profile.xml, está carregando, carregou meu arquivo e agora aqui ele já abriu aqui minha tabela customer. Então eu vou analisar aqui meu candidatos à chave primária. No caso, a coluna que mais tem diferenças aqui para você usar como uma chave primária é a coluna de nome, que ela tem 99,45% de diferença entre os dados. Ele mostra que alguns dados que você tem que poderia ser tipo uma violação da chave, porque são dados que o sobrenome ou o nome ele é igual. Então, ele poderia ser uma possível violação dos seus dados, mas não é nada que te impeça a criar uma chave primária aqui pelo nome. Então aqui eu tenho aqui a minha coluna, eu vou analisar a distribuição do tamanho das colunas. Então tem aqui a coluna cidade, ela tem um mínimo de 3 caracteres e um máximo de 21 caracteres. País tem um mínimo de 2 e um máximo de 2. O nome mínimo de 7 e um máximo de 23. Estados mínimo de 2 e máximo de 3. Então aqui você consegue analisar a diferença que existe, a distribuição dos seus dados de acordo com o tamanho, com a quantidade de caracteres que tem em cada um. Então aqui eu vou analisar, olha, eu consigo ver aqui que quem tem 3 caracteres, tem 20 ocorrências com 3 caracteres, 4 com 19 e assim por diante. Aqui é a representação dele em porcentagem, certo? Então aqui a gente tem aqui que 18% dos dados, que no caso foi uma contagem de 361 ocorrências, tem 7 caracteres. No caso, isso analisando aqui a cidade, né? Então eu posso analisar os outros dados também. País sempre vai ter 2, ok? E aqui o estado ou tem 2 ou tem 3, tá certo? Estados são 2 e algumas províncias, né? Uma coluna de estado ou província, algumas províncias são 3 caracteres. Aqui para você analisar os dados nulos, certo? Então aqui a gente tem algumas informações. Aqui no caso a gente clica, a gente tem a opção de fazer um drill down, né? Onde você dá 2 cliques e ele abre para você o resultado, todos os dados que foram analisados. Tá? Então aqui, olha, para esses dados que nós temos aqui, o cliente não tem estado. Por quê? Porque era na França, a França não é dividida por estados, né? Como Estados Unidos, Brasil e alguns outros países. Ok? Aqui padrões aqui de colunas, tá? Cidades. Aqui ele vai analisar para a gente de acordo com alguns padrões nos nomes. No caso, a cidade, tem cidades que existem com apenas um nome e cidade com 2 nomes. Né? Então aqui, por exemplo, ele está mostrando aqui que cidades com apenas um nome, uma palavra no nome da cidade, só tem 71, houve 71 ocorrências. Okay? Ou melhor, 71% de ocorrências. Tá? E cidades com 2 nomes tiveram 24% de ocorrências. E a gente tira, no caso, as cidades que não existiam. Né? Então aqui a gente tem
Só voltando aqui de novo aqui na cidade, eu dou 2 cliques e ele mostra embaixo para mim as ocorrências. Quais ocorrências são essas? Tá? E aqui a distribuição aqui por valor, né? O valor aqui do nome, do país, então nós temos aqui 6 países, né? No caso dessa amostra de 1000 linhas, ok? O nome, ele vai carregar aqui os nomes que nós temos, tá? Os estados que foram encontrados também aqui, e a contagem de cada um dele, a porcentagem. Então isso aqui é usado para você fazer suas análises de dados, né? Eu trabalhei em uma empresa em Curitiba que nós tínhamos que analisar assim, dados que vinham de terceiros, então o CPF que vinha errado, CEP que às vezes vinham com 5 caracteres, outros que vinham com 8, né? Porque algumas cidades nós sabemos que apenas o CEP apenas vinham com 8, depois teve uma alteração já há alguns anos atrás e deixou de ser 5 e passou a ser 8 caracteres. Telefone, às vezes a pessoa coloca o telefone que antes era só 3 números, né, no código da cidade, né, então a gente tinha lá tipo 461 3016, era um telefone que eu tinha em Rondônia há muitos anos atrás. Então ficou 3461 3016. Então às vezes a pessoa não colocou esses valores, aqui você consegue analisar. Você consegue até mesmo utilizar expressões regulares, né, para poder fazer esse tipo de coisa. Aqui está o meu e-mail. Qualquer informação podem mandar e-mail e eu respondo assim que for possível. Um abraço a todos, até o próximo.